Mais Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Fala, Calazans. Olha só, Emerson Romano, torcedor do Cruzeiro, então, vivendo esta expectativa do anúncio do Zé Ricardo, que deve acontecer ainda nesta terça-feira. Na primeira participação, a gente debatia aqui, né, juntamente com você, com o Simões e com a Natália Fiuza, sobre as características do Zé Ricardo, ser um treinador que tem essa preocupação primária com o setor defensivo. Então, é uma equipe, no geral, mais reativa, né? Cria menos do que, por exemplo, o Cruzeiro criava com o técnico Pepa. E ele vai ter que quebrar aí a casca de alguns números ruins do Cruzeiro. Além, claro, né, dos 8 jogos sem saber o que é vitória no Campeonato Brasileiro, além, por exemplo, desta marca super negativa do Cruzeiro na temporada, fazer 7 jogos no Mineirão e não ter 6 jogos, melhor dizendo, no Mineirão e não ter nenhuma vitória, e com apenas um gol marcado, né, pelo Papagaio naquele empate contra o Corinthians. Eu vou até pedir à turma para colocar na tela para quem está na live e para quem está no radinho, a gente vai contextualizando alguns números que o Cruzeiro precisa melhorar urgentemente. Dados aqui do SofaScore. Da Série A, o Cruzeiro é a equipe que mais perdeu chances claras de gols. Só converteu 28% das chances que criou. Um outro detalhe, é o segundo time que mais precisa chutar a gol para marcar gol. 11,7 tentativas. Então, realmente, cria-se muito e faz muito poucos gols. Terceiro pior em pontaria, apenas 40% de aproveitamento. E como se não bastasse, o Cruzeiro é o terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro da Série A, com 20 gols marcados. Tem equipes da zona de rebaixamento aqui, por exemplo, que tem mais gols que o Cruzeiro, né? O caso do Santos, o caso do próprio América. O Cruzeiro tem melhor ataque aí, salvo engano, do que o Internacional e o Vasco da Gama. Paulinho até me ajudou aqui com o Vasco da Gama. E, claro, né, é o terceiro pior em aproveitamento em casa. O que eu vou dizer? O Cruzeiro tem campanha em casa de 36%, campanha de zona de rebaixamento. Então, o Cruzeiro seria, se eu não estiver enganado, o 17º colocado na tabela de classificação no quesito mandante. Como visitante, a situação é diferente, né? Mais de 40% de aproveitamento, tanto que o Cruzeiro tem 13 dos 26 pontos, portanto, a metade dos pontos que tem conquistados fora de casa. Então, é um time que cria muito e faz pouco. E o Zé Ricardo, então, o Cruzeiro vai ter que ser mais efetivo. Provavelmente vai criar menos, mas vai ter que calibrar bem a pontaria da turma lá da frente, Romano. Pois é, e o Cruzeiro seria o 17º como mandante. Zona de rebaixamento. Zona do rebaixamento. Hoje, ele teria 13 pontos ganhos nessa zona do rebaixamento. 12:39 em BH. Rádio Esportes. Debate. TIM 5G. Surpreenda-se com a líder em 5G. TIM, surpreenda-se com a líder em 5G. Ô Simões, você fez um levantamento recente e, na verdade, nem um levantamento, perdão. Você falou aqui no Rádio Esportes na saída do Pepa, que falou o seguinte, o Pepa, não é o Pepa que tá lá no ataque perdendo o gol. Não é o Pepa que chega cara a cara com o goleiro, chuta na trave ou chuta pra fora. Volta os números do Cruzeiro, fazendo favor, pra quem tá no YouTube, pra gente poder analisar. Volta os números, por favor. Olha lá, Alexandre. Pior em conversão de chances claras, 28%. Segundo que mais precisa chutar a gol para poder marcar, 11,7 tentativas. Tem a terceira pior pontaria em termos de chute, 40%. Terceiro com menos gols marcados, 20%. Tem o terceiro pior aproveitamento em casa, 36%. Eu acho que esses números do SofaScore, eles vêm de encontro àquilo que você tinha falado. E é interessante, né, o Romano, porque o setor que o Cruzeiro mais investiu, tá? E onde ele tem mais qualidade é justamente no ataque. Não está podendo contar com o Matheus Pereira, que se lesionou logo que chegou, né? Mas Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, Wesley, os próprios Gilberto e Henrique Dourado chegaram com um status que eles hoje não têm mais, lógico, por isso aí, né? E eles têm participação importante nesses números, mas de toda forma, o setor em que o Cruzeiro mais investiu e tem peças de maior nome é justamente o setor ofensivo, é justamente um ataque. Então, cheira até como contrassenso um clube que priorizou as contratações ofensivas ter números tão ruins no que se refere a gols marcados. Não sabe se é falta de treinamento,
Se é aspecto psicológico, o que é. Eu só sei que existem alguns detalhes, alguns lances, tá? Existem. A gente, por exemplo, não pode... Os 2 últimos jogos do Cruzeiro no Mineirão, não dá para comparar a bola chutada no travessão pelo Robert com a bola chutada na trave pelo Felipe Machado. São lances totalmente diferentes. Os 2 tinham que ser gol. Mas o do Robert tem um fato de a bola, muito movimento, o Cássio saindo nele, muito grande. O do Machado não tem explicação. O Gilberto tem alguns gols perdidos contra Bragantino, contra Bahia, que não tem explicação. O próprio Wesley também. Sim, o Wesley contra o Internacional não tem explicação. Sabe, o Bruno Rodrigues contra... Não tem... Então, o Cruzeiro, se a gente vai fazendo uma... Não é de chance desperdiçada, não. É de gol perdido sem explicação. E esses gols perdidos sem explicação, acho que ninguém sabe por que aconteceu. É que colocam o Cruzeiro nessa situação de estar apenas 5 pontos da zona de rebaixamento, quando a produção permitiria ter uma pontuação melhor, mas a produção ofensiva faz que essa seja a dura realidade do Cruzeiro. Eu acho que isso é bem um retrato, né, Nath? Ô, Romano, e tem algo muito interessante nesses números para a gente fazer aqui uma projeção já com o trabalho do Zé Ricardo. É que a gente fala aqui, o Zé Ricardo é um time que, né, primeiro organiza a parte defensiva, deve jogar de forma mais reativa, e justamente por isso é que o Cruzeiro precisa imediatamente melhorar o número, principalmente na conversão de chances claras, né? Porque a partir do momento que você fica menos tempo com a bola e que você vai jogar mais no contragolpe, você precisa ter mais efetividade. Tem que ser mais assertivo. Porque você vai ter menos chances durante o jogo. Então, Verdade. se antes era um Cruzeiro com o técnico Pepa, que chutava 13, 14, 15 vezes ao gol, como a gente já teve em jogos desse Brasileirão, o Cruzeiro do Zé Ricardo tende a chutar bem menos. E é por isso que o Wesley, que Bruno Rodrigues, que Arthur Gomes, os escolhidos para o ataque, vão ter que melhorar o aproveitamento nas finalizações para ontem. E é muito curioso isso, porque a gente está falando de um técnico que sempre quando chega a uma equipe, geralmente tem uma preocupação inicial do ponto de vista defensivo, mas o Cruzeiro tem hoje a 4ª melhor defesa do Brasileirão. Então é muito mais recuperar a confiança desses jogadores, né? Caso isso seja um problema também, e fazer com que o Cruzeiro fique menos tempo com a bola, mas seja mais efetivo, do que necessariamente mexer bruscamente na defesa. O Cruzeiro é um time organizado também defensivamente, às vezes em que sofre muitos gols, como foi aquele jogo contra o Grêmio recentemente, é muito mais por uma questão de postura e por um desequilíbrio no time como um todo, do que por falhas individuais dos zagueiros, né? Por mais que tenha ali um dos gols do Grêmio tenha sido uma lambança do Marlon com o Castan, mas não é uma coisa que você vê com frequência nesse Cruzeiro, né? Então, eu acho que a principal precisa ser corrigido é o Cruzeiro ser mais efetivo.